Olá meus amigos do canal Leandro MacTube, Leandro Medeiros, canal que fala de ufologia e espiritualidade com a visão universalista, respeitando todos os credos. Hoje, mais uma entrevista exclusiva aqui em Brasília, no meu novo espaço, com meu amigo Dr. Klaus. Obrigado, Klaus, pela participação no canal. A gente bateu aquele papo, como sempre, introdutório, em relação ao assunto que a gente vai trazer hoje. O Klaus tem muitas informações que de suma importância para todas as pessoas que estão buscando uma evolução, uma questão de melhora de vida, de bem-estar. E eu coloquei assim a pauta principal como um parâmetro para vocês terem uma noção, que é a medicina tradicional, que ele nem gosta muito desse termo, né? É isso? Exatamente. Versus a medicina alternativa. E por onde a gente pode começar, assim, Cláudio? Como é que começou a sua jornada em relação à medicina? Pois é, eu comecei sendo estudante de medicina ocidental, né? Que eles chamam de tradicional, na verdade as tradicionais são as antigas, mas comecei com a medicina ocidental, fiz um ano de medicina ocidental e me abriu a vários questionamentos. Eu me lembro de uma cena, inclusive, com um professor de anatomia, né? A gente estava no quirófano, tinha cadáveres, os estudantes estavam abrindo os cadáveres, né? Vasculhando e tudo mais, estudando, e eu parei para perguntar para o professor naquele momento, né? Sempre fui muito filosófico, sempre fui ligado a essa ideia espiritualista, minha mãe sempre trouxe isso para mim. E eu perguntei para ele, o que me diferencia, né, desse ser que está aqui na minha frente agora? Qual é a diferença que eu tenho entre ele? E o professor olhou para mim e falou, óbvio, né, ele não tem sinapses, ele não tem sangue correndo pelas veias, o coração dele não bate mais, ele não tem trocas gasosas, ele não transforma oxigênio em CO2, enfim, aquela explicação ocidental. E aí eu disse para ele, então se a gente começar a circular sangue no organismo dessa pessoa, se a gente começar a jogar hormônio, se a gente jogar impulsos elétricos nele, esse cara vai levantar e vai falar para você, oi, tudo bem? A resposta do meu professor foi o que designou meu caminho no que é a medicina. Ele olhou para mim e falou, olha, você está no caminho errado. Não vejo você como médico. Na verdade, eu acho melhor você procurar umas coisas mais... E aí começou essa minha busca. Eu saí da faculdade de medicina e fui para a área da psicologia, onde eu acreditava que tudo era mais mental, né? Eu desistia muito dessa questão do se eu acredito, existe. Fiquei 3 anos na área da psicologia, estudando, né? Lendo enormes livros e tudo mais. Inclusive entrei em contato com uma parte da psicologia que é praticada no Brasil todo, que é o behaviorismo, a ideia comportamental do ser. E basicamente o que eles fazem é botar um rato numa gaiola e dizer que ele é igual a um ser humano. Você consegue condicionar um rato, assim como você consegue condicionar um ser humano. Então a gente tinha que ensinar o rato a beber água, depois desensinar ele a beber água e ensinar novamente. Tudo para você entender que é mais fácil, né? que é fácil você trazer um comportamento antigo para um ser, né? Que ele aprendeu a beber água apertando a alavanquinha, que foi extinto, de certa forma, que a gente extingue o comportamento dele, e era isso a comparação que eles tinham com o ser humano, né? Então, grande parte das universidades no Brasil acabam trabalhando essa questão behaviorista. E eu falei, olha, eu não acredito nisso. Não acredito. Tive uma simpatia um pouco maior pelas ideias de Freud, né? Falando sobre a questão da psicanálise, o que é o id, o ego, o superego, né? Me identifiquei um pouco mais com essa questão. Mas depois de 3 anos de psicologia, 3 anos lendo Nietzsche, né, porque é uma das leituras dentro da psicologia, eu surtei, basicamente. As minhas ideias, as minhas concepções do que era um ser, foram tudo quebrado, todos os meus paradigmas. E aí eu decidi virar monge budista. Então eu acabei até na época mandando um e-mail para a monja Coen, conversando com ela sobre o que eu tinha passado, falando que eu queria ser monge budista. A resposta dela foi basicamente, não bota a carroça na frente dos bois, né? Pratica o budismo, vive o budismo, entra nos monastérios zens e tudo mais, vai nos dojos,
conversa com os monges, e aí você decide se você vai ser monge ou não. Eu acho que foi a coisa mais inteligente que eu escutei nessa época. Se bem que naquele momento eu fiquei indignado. Isso foi o quê? 2008, 2009? Cara, isso foi em 2012. Isso foi antes de você entrar na medicina tradicional chinesa? Não, isso antes de eu entrar na medicina tradicional chinesa. 2012, pra você ter ideia, a gente estava com um movimento gigantesco sobre aquela questão do fim do mundo. Certo. Então a gente estava falando sobre seres interplanetários. Eu li um livro, inclusive na época, que é A Idade de Ouro. Né? Vou estar colocando aqui a capa para vocês darem uma olhada. Exatamente, A Idade de Ouro, onde eu li várias mensagens interpretadas, né, por médiuns e tudo mais, sobre esses seres interestelares e tudo mais. E nessa época, né, que inclusive eu decidi que eu ia fazer um mochilão, uma peregrinação, basicamente, para o México, para a cidade do México, né, onde a gente tem o calendário e tudo mais, para receber essa energia e tudo mais. Acabou que isso não aconteceu, né, eu continuei ainda estudando psicologia e seguindo uma vida monástica. Então eu passei 2 anos aí nisso. Muita gente acabou me conhecendo nessa época. E era engraçado, né? Eles acreditavam que eu era um ser divino, porque as coisas que eu falava nessa época eram... É o novo Krishnamurti. Exatamente. Não, e sem contar que muita gente do meu ciclo social acreditou que eu estava doido. Imagino, eu sei o que é isso. Eu começava a falar sobre amor incondicional. Eu falava sobre... Eu vi uma pessoa andando com boné rosa, meus amigos falavam, ih, olha lá, ó, boné rosa. E eu falava, e o que tem? E qual é o problema se ele usar um boné rosa? Se ele usar um tênis de tal tipo? Qual é o problema disso? Então meus amigos acharam que eu tinha surtado. Essa foi a grande nomenclatura na época, né? O Carl surtou, ele não voltou mais. E, bom... Continuei com o budismo até eu, de certa forma, eu me apaixonei naquela época, encontrei o amor. Comecei a me relacionar com uma guria, que inclusive compartilhava dos meus pensamentos. Eu tinha um canal na época, uma página na época, que era o Despertar do Espírito. Eu escrevia muitas coisas, né, sobre espiritualidade. Era um blog? Era um blog no Facebook, era uma página mesmo. E várias imagens, e falando sobre o que era o amor incondicional, sobre o que... Enfim, nessa época eu tive um grande despertar. É o que basicamente me guiou depois disso. E quando eu me apaixonei, eu falei, olha, a vida monástica não é pra mim. É o que a gente pensa. E decidi que eu ia ser massagista. Então, imagina só, meu pai, médico ocidental, olhando para um moleque, na época eu estava com meus 20 e poucos anos, meus 22, 21 anos, olhar pra mim e falar, o que esse menino tem na cabeça? Ele tá doido. Meu filho tá doido. Então meu pai achou que eu tava doido também. E nisso, o menino tentou medicina, tava gostando de que ele fizesse medicina, né? Aí ele entrou na psicologia. Eu falei, o diálogo com meu pai nessa época foi, se você for um psicólogo, você não vai poder receitar remédio. Mal sabia ele o caminho que eu ia seguir depois disso, né? E... Bom, continuei, né, com essa ideia da massagem. Acabei indo para um curso de massagem de shiatsu. E se a gente parar para analisar o shiatsu, ele acaba sendo uma das vertentes da medicina tradicional chinesa. A gente utiliza pontos de acupuntura para fazer massagem. E eu tive uma grande sorte nessa época, que esse professor que me deu a aula de shiatsu, ele era acupunturista. Então ele me explicou sobre os 5 elementos, sobre yin e yang, sobre as emoções em cima dos órgãos. Cara, quando eu olhei aquilo ali, eu estava numa sala com umas 10 pessoas, a maioria só queria aprender a massagem, e dane-se o que é a teórica em cima disso. Eu fui o único que falei, caramba, isso faz todo sentido. Isso resume o universo. Você se encontrou nessa... Me encontrei naquele dia. E aí eu fui conversar com ele, falei, então existem cursos na área, como é que eu posso fazer medicina tradicional chinesa? Ele falou, olha, hoje em dia no Brasil a gente só tem curso de pós-graduação. Ou seja, eu tinha que fazer uma faculdade, eu tinha que me moldar nos parâmetros ocidentais, para depois fazer uma pós, que
Hoje em dia uma pós tem 400 horas, né, de curso. Eu falei, cara, eu não quero fazer isso. Eu quero achar um local onde eu possa estudar a minha medicina, essa medicina fantástica que eu descobri agora. E aí eu encontrei aqui em Brasília a Escola Nacional de Acupuntura. Até hoje ela existe, inclusive hoje eu dou aula nessa escola. Legal. Né? Então foi uma transformação fantástica para mim, né? Eu me encontrei de verdade. Hoje você também tem o seu consultório, e eu queria que você entrasse, assim, pra gente não ficar contando só a história do Klaus, né? Ah, sim, claro. A gente vai falar um pouco da funcionalidade da medicina tradicional chinesa. Assim, o que isso seria, assim, a importância de você quebrar o paradigma da medicina, que eu vou chamar dessa forma, tradicional, da remediação, para o que você faz ali no seu consultório, nas suas aulas, com seus alunos e pacientes. Isso. É extremamente importante a gente entender o que uma faz e o que a outra faz. Eu não sou contra a medicina ocidental. Eu acho que ela tem o seu valor, né? Então, se você hoje estiver com uma infecção generalizada, você não vai no acupunturista. Você vai para o hospital, para você poder tratar aquilo ali. Então, a medicina ocidental ela é uma resgatadora de vidas, é o que eu chamo. Ela salva o paciente, né? Mas quando a gente vai falar de qualidade de vida, aí entra a medicina chinesa. Percebe? A medicina chinesa, diferente da medicina ocidental, né? Na medicina ocidental você tem uma casa, disparou um alarme, que é a dor, ou um sintoma qualquer. Tenho dor de cabeça, estou com dor nos intestinos, disparou esse alarme. A medicina ocidental vai te dar um medicamento que vai cortar o alarme. É basicamente o que eles fazem. Então eles cortam o alarme, mas o ladrão continua em casa. Percebe? Quando a gente vai falar de medicina chinesa, ou medicinas tradicionais, antigas, né, a gente está falando de ir lá na casa, tirar o ladrão e cortar o alarme. Então essa é a grande diferença que eu vejo. Uma vai tratar o sintoma e a outra vai tratar a causa do sintoma. Então, isso acontece principalmente com... Vou dar um exemplo muito simples, que é o que a gente mais trata em consultório: dor muscular, dor articular. Então a gente vai colocar uma agulha para tratar a dor e uma agulha para tratar a causa e a raiz da dor. Mas essa medicina, por exemplo, ela poderia tratar de qualquer tipo de patologia? Então, dentro de uma visão antiga, a medicina chinesa está preparada para tratar qualquer tipo de problema, se a gente tiver o tempo necessário para tratar esse problema. Então vamos dizer, tem um paciente que está com câncer terminal. Talvez eu pudesse tratar ele, mas vamos dizer que vai me exigir 1 ano, 2 anos de tratamento em cima da medicina chinesa. Ele talvez não tenha esse tempo, percebe? Por isso que o interessante da medicina chinesa é a prevenção e não o ataque. Entende? Então, se uma pessoa se prontifica a seguir uma medicina chinesa, ele está se prontificando a modificar toda a vida dele, modificar a alimentação, modificar a forma de pensar, que é extremamente importante, né? E aí sim prevenir o câncer, por exemplo. Então, dentro de uma medicina chinesa, a gente trata desde gripe, resfriado, eu já fiz isso em consultório, tirar a garganta inflamada. Cara, a gente tem 2 pontinhos fantásticos para tirar isso, que a gente elimina e alivia na hora. Né? E até tratar questões de câncer, questões de esteatose hepática, questões de problemas de Crohn, problemas principalmente os problemas autoimunes que estão atacando hoje a sociedade, a gente consegue remediar ou tratar de forma correta com o uso da acupuntura. E um outro termo, assim, um termo interessante a gente tocar, que eu sei que é de interesse de todos também, que é o grande mal do século XXI, que não é o estresse que eu vou falar, mas sim a depressão. O que você poderia falar sobre a depressão e a funcionalidade, o tratamento, a prática dentro do seu trabalho? Então, na depressão, eu acho até interessante você abordar isso, porque quando a gente analisa hoje, né, a medicina ocidental, ou a nossa forma ocidental de pensar, a gente não ensina ninguém quais são os papéis das emoções dentro do corpo. Tipo, se eu te perguntar agora, você sabe o papel da tristeza? A maioria das pessoas olha para mim e fala: papel da tristeza? Óbvio, se você é um corpo vivo, se você tem uma funcionalidade orgânica, se você tem hormônios, tudo circulando dentro do seu sistema, as emoções têm uma função definida dentro do seu corpo. Então vamos dizer, uma das funções da tristeza dentro de uma visão oriental
É te olhar para você e falar, ó, tá terminando um ciclo. Algo está acabando. Seja um relacionamento que esteja acabando, seja um parente seu que vai morrer, seja um amigo, melhor amigo seu que está indo para a Europa, ou ir para longe de você, você vai sentir uma tristeza por aquilo. Então, a tristeza ela aparece justamente nos momentos de finais de ciclo. Não estou dizendo que a depressão seja só causada pela tristeza. Tá? Veja bem, a gente está falando que a tristeza é uma das grandes causas, porque a gente não sabe lidar com finais de ciclo. Hoje em dia, ninguém sabe lidar com... Não, ninguém não, mas a maioria das pessoas não sabem lidar com o final de ciclo. Elas acabam ficando perpétuas e entrando em ciclos viciosos. Então você entra, vamos dizer, seu melhor amigo vai viajar, né? Você nunca mais vai ver ele, talvez. A pessoa, em vez de aceitar aquilo e falar, nossa, meu amigo agora está indo para fora, vai ser melhor para ele, ela pensa em si. E ela acaba se prendendo naquele ciclo fatídico. E aí o que acontece? Ela vai afundando naquela emoção, que ela não deixa a emoção ir embora. Então, o normal da tristeza, né, a tristeza é regida pelo pulmão, dentro da medicina oriental. O que o pulmão faz? Ele traz e deixa ir embora. Se a pessoa fica presa no ciclo de só traz, só traz, só traz, o que vai acontecer? Então a gente começa, o princípio da depressão acontece por conta disso. Aí vocês trabalham assim, fazendo uma orientação, a conscientização seria, vamos supor, um remédio para poder resolver essa mazela. Com certeza. Que a gente fala, muitas pessoas estão acostumadas com o termo acupuntura no Ocidente, né? Mas a acupuntura, ela é 30% do tratamento da medicina chinesa. A gente tem a fitoterapia, a alimentação, as técnicas de massagem, né? Então, você limitar a acupuntura é complicado. Então, se o paciente vem até mim, eu deixo ele consciente de que ele vai precisar mudar a alimentação, ele vai começar a consumir uma fitoterapia específica, né? Lembrando que a fitoterapia é o uso de ervas para tratamento. E aí sim a gente faz a acupuntura e aconselhamento terapêutico. O que é o aconselhamento terapêutico? É você entrar no meio do paciente e falar, olha, você está sofrendo isso aqui por conta do quê? Qual é o ciclo que você não deixou finalizar? Né? É comum hoje você olhar para as pessoas e falar, nossa, tem uma tristeza eterna, não é assim? O que foi lá no passado que ela não desapegou? Percebe? E aí existe um grande erro dentro da medicina ocidental, que é trazer os ditos, né, ansiolíticos para você tratar a depressão. Você não está tratando a depressão. A pessoa, normalmente, ou o ciclo normal da pessoa, né, qual que é? Ela afundar, chegar no momento de autorreflexão, perceber o ciclo que se passou e voltar. Né? Isso seria a renovação da fênix, por exemplo. O que o ansiolítico vai fazer com você? Ele vai fazer você estagnar no meio do poço. Percebe? Então você para de ter libido, você para de sentir tristeza, as coisas que te alegravam antes agora não te alegram mais, porque você está tomando um medicamento que te priva dessas emoções. Né? Se você parar para analisar hoje, o Rivotril é mais vendido que Tilenol e Hipoglós no Brasil. É um absurdo. Isso é um absurdo. Realmente. E aí você começa a falar também sobre maturidade emocional. Né? Uma pessoa com maturidade emocional entende os ciclos, encara os ciclos. Uma pessoa com falta dessa maturidade, ela acaba se prendendo nesses ciclos e ela se afunda cada vez mais. Então, eu peço perdão. O porquê a gente está falando aqui de uma medicina alternativa ou medicina tradicional chinesa? Aliás, ou melhor formular a pergunta, por que não é implementado de uma forma maior essa metodologia, já que ela tem uma eficiência maior do que a dita tradicional? O que está por trás disso daí? O que você pode trazer para a gente? Eu tenho duas conclusões sobre isso, na verdade. Né? Primeiro, a gente está acostumado a tratar sintoma. Tá? Você sente uma dor de cabeça, você vai lá e toma um Tilenol, por exemplo. Esse Tilenol vai parar a dor de cabeça. E é rápido o efeito, não é assim? Você toma aqui, 5 minutos, 10 minutos, você está sem a dor de cabeça. A medicina chinesa, ela vai demorar um pouco para você eliminar alguns sintomas. Então a pessoa acaba descredibilizando a medicina chinesa por não ter paciência. Né?
O outro grande problema que eu vejo é essa excessiva adoração em cima do médico. Hoje em dia o médico é Deus. Então, se o médico questionou um tratamento que você está fazendo, você acredita, baixa a cabeça e fala, realmente. A gente tem uma crença de que o médico estuda muito, né? Hoje em dia não é assim. Antigamente até podia ser. Eu tenho um grande exemplo que é o meu pai. Meu pai, eu era moleque, eu tinha meus 6 anos de idade, eu via ele pegando lâmina para ver em microscópio, ele coletava o material, analisava o material e dava o diagnóstico para o paciente. Ou seja, o médico era cientista. Ele estudava a patologia do paciente, a progressão da patologia do paciente. Hoje em dia, o médico olha para você e fala, você vai fazer esse exame, e o melhor, ou o pior, né? Vem tudo pronto e mastigado para o médico. Tipo, se você olhar um laudo médico, já está lá escrito diagnóstico. É por isso, inclusive, o pessoal até brinca com os médicos, você chega com o braço quebrado, virose. Você chega com a dor de dente, virose. Tudo se tornou virose. Mas assim, vamos aprofundar, se você puder. Claro. Eu digo assim, a questão, até que a gente comentou aqui em off, da formação dos médicos, do porquê estarem fazendo essa manutenção, de não resolverem nunca os problemas, assim como já descobriram, vamos dizer, em estudos particulares de muitos pesquisadores, a cura do próprio câncer, mas isso não é implementado e eu não vejo de fora um interesse tanto de quem estuda a medicina nas faculdades, tanto das indústrias em relação a resolver mesmo aquele problema. O que está por trás disso daí? Lucro. Você não tem lucro, entende? Se você pratica uma medicina natural, ela é muito barata. Quando você passa o medicamento, quanto é que custa alguns medicamentos no mercado? Você tem medicamento custando R$200, você vai tomar xareto da vida. Exatamente. Então, o médico hoje, né, não todos, mas a grande maioria deles, acaba se movendo por um lucro. Então, você vê o médico, hoje em dia o patamar do médico é uma boa vida, é o high society, não é assim? Médico, advogado e por aí vai. Então, se você entra num meio onde eu vou tirar a sua dor com 2 agulhinhas, sabe quanto é que custa um pacote de agulha? R$1,50. Muito barato. R$1,50 custa um pacote de agulha que vai tratar a sua patologia. Tá? Então você tira a dor do paciente com R$1,50. Aí você vai analisar os medicamentos para dor, né? Você vai ter que tomar 2, 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia. Quanto é que está custando esse medicamento? Né? Sem contar o patrocínio da indústria farmacêutica no médico. Quando eu me lembro de entrar na faculdade de medicina, a formatura do médico era patrocinada por quem? Pela indústria farmacêutica. Os médicos que estavam se formando, ou próximos de terminar, ou de concluir, cara, eles recebiam carros, viagens, patrocínio da indústria farmacêutica, para quê? Para ele receitar o medicamento X. Isso na faculdade em si é colocado assim, então é explícito isso, assim, a gente não está aqui estudando para poder curar pessoas, simplesmente para vender medicamentos. Exatamente. Esse é o grande problema. A gente está vendendo medicamento. E pior, o médico não estuda a interação medicamentosa do jeito que o farmacêutico estuda, por exemplo. Então, o farmacêutico, ele tem, do começo da faculdade ao final da faculdade, ele estuda interação medicamentosa, ele estuda fisiologia, ele estuda histologia, ele sabe como é que tem a interação entre os medicamentos. Hoje em dia, se você... Cara, quem sou eu estudando essas medicinas alternativas? Mas eu vejo um paciente chegar para mim com um problema renal crônico. Quando você vai ver os medicamentos que passaram para ele, se você ler a bula, você não precisa nem ler livros de farmacologia. Na bula está escrito contraindicado em problemas renais. Entende? Então você tem uma indústria hoje, que é a indústria farmacêutica, a indústria médica, né, que junto com a indústria alimentícia, eles dominam o mundo. Tem sentido falar em fundamento que os Rockefeller estão por trás disso daí? Com certeza. Né? Se a gente parar para analisar, no começo da faculdade de medicina, a medicina não era considerada uma faculdade até pouco tempo atrás. Os Rockefellers fizeram o tratado? Exatamente. O tratado Flexer. Exatamente. Né? O Flexer, ele simplesmente começou a indústria médica. Por quê? Primeiro, os Rockefellers tinham petróleo pra caramba.
e tinham muito substrato do petróleo. Eles não tinham o que fazer com esse substrato. O que eles decidiram criar? Medicamento. Vamos criar medicamento com o substrato do petróleo. Um grande exemplo é o alcatrão. Tá? O alcatrão, eles começaram os estudos em cima do alcatrão como medicamento para afetar a questão cognitiva cerebral. Então, tirar sintomas de ansiedade, tirar com o alcatrão. Entendi. E assim, você pode fazer uma analogia dentro que você falou que passou pelo budismo e o seu tratamento, o teu trabalho em si, como que a gente pode ligar isso à questão da espiritualidade? Outro ponto interessante. A medicina tradicional chinesa e a espiritualidade, elas conversam entre si, né? Se a gente parar para analisar, quando eu falo sobre fígado, eu não estou falando só sobre o fígado na medicina chinesa, eu estou falando sobre uma alma etérea chamada alma Hun, que governa o fígado. Entende? Se eu estou falando do coração, eu não estou falando só do coração, eu estou falando do Shen, que é o grande imperador, que está governando o coração. Então uma pessoa com um problema de coração, ela acaba tendo problemas e colapsos no Shen. O que é o Shen? O Shen é quando... Sabe quando você olha uma pessoa na rua e você fala, nossa, essa pessoa brilha? Já teve essa percepção? Nossa, a pessoa é incrível, ela tem um brilho, uma luminosidade. Isso está relacionado com o Shen. O Shen é como você se comunica com o exterior. E está associado ao coração. Se o seu coração não estiver bem ou não estiver funcionando de forma adequada, o seu Shen não brilha. Então você tem aquelas pessoas ofuscadas, apagadas, né? Às vezes em estados depressivos, às vezes estão no trabalho que elas não concordam com o trabalho. Então uma pessoa que acaba tendo o Shen apagado, provavelmente ela não vive o presente que ela deveria viver. Tá? Então, de acordo com a medicina oriental, a gente tem 5 almas, cada uma encarregada de um órgão. Né? O que seriam essas almas? Não é tipo espírito, fantasma. Não, são energias. Tá? Dentro da medicina oriental é um Qi diferente. Então você tem um Qi do fígado, o Qi do baço, o Qi do estômago, o Qi da vesícula biliar, o Qi do intestino, o Qi do pulmão, por aí vai. Tá? E cada um deles vai te auxiliar na sua trajetória. Então, se uma pessoa tem o Shen apagado, provavelmente ela não está vivendo o que ela queria viver. Tá? E aí começam as patologias autoimunes. As patologias autoimunes, elas se desenvolvem por conta disso. Não quero estar vivendo a vida que eu estou vivendo. É um exemplo. Para muitos, né, que gostam da medicina ocidental, eles vão falar, mas isso aí é bobagem. Não, isso não é bobagem. Isso interfere diretamente na sua saúde. Se você está, vamos dizer que você se formou em engenharia florestal, e aí te botam num emprego que é uma empresa de eucalipto. Provavelmente você entrou na engenharia florestal com outra ideia. Tipo, eu quero auxiliar a prevenção, a questão da APA, a questão de prevenção de desmatamento, eu quero combater isso. E aí eles te botam numa empresa que desmata conscientemente, né? Consciente porque eucalipto não é flor que se cheire, né? Verdade. São os grandes desertos verdes que a gente tem. E aí a pessoa vai vivendo aquilo, porque ela fez uma faculdade, ela está ganhando bem, mas o Shen dela não está naquilo. Diferentemente de eu aqui, você, a gente está fazendo o que o nosso Shen busca. A gente está gravando vídeos, a gente está falando para as pessoas, a gente está trazendo saúde para as pessoas, consciência para as pessoas. Entende? Isso está ligado de uma forma ou outra à espiritualidade em prática, né? Exatamente. E é o que as pessoas não percebem. Que isso é espiritualidade. Você está pulsando o que você quer, é espiritualidade. Então, se você pulsa o que você quer, pode ser que você tenha uma alimentação péssima, mas você está bem com os seus espíritos ancorados, está vivendo o que você quer viver. Talvez você não vai ficar doente. Entende? É bom você tocar nesse ponto da alimentação, porque eu já trouxe algumas pessoas aqui do movimento veganista e vegetarianista, do vegetarianismo, que é um tabu muito grande, tanto no meio espiritual, como no conceito do dia a dia de pessoas que não têm nenhum tipo de, vamos dizer, espiritualidade e conceito moral a respeito do consumo ou não de carne. Mas ligado ao trabalho da medicina tradicional chinesa, existe algum viés ou contraponto onde eles discriminam o consumo de carne? Cara, a medicina chinesa,
ela é baseada numa ideia taoísta. E aí eu vou te falar uma frase taoísta agora. Se você quer comer carne, tudo bem. Se você não quer comer carne, tudo bem. O princípio oriental, o princípio chinês, prega o equilíbrio da alimentação. O interessante é você ter uma alimentação equilibrada. Você pode não consumir carne, não tem problema nenhum. Desde que na sua alimentação ela esteja energeticamente equilibrada com o seu ser. Então eu conheço vários vegetarianos, veganos que não têm uma alimentação equilibrada e acabam desenvolvendo deficiências de sangue. E tenho pessoas que consomem muita carne e acabam desenvolvendo problemas de calor patológico. Entende? Então não existe uma regra para a saúde, existe um equilíbrio para a saúde. Percebe? Então, se eu tenho um prato equilibrado, eu tenho uma saúde boa. O vegetariano não precisa comer carne, mas ele precisa suplementar algumas coisas ou acrescentar na alimentação dele algumas coisas que são essenciais para a produção de sangue ou para a tonificação do yang do baço. Percebe? Então, uma coisa que eu falo muito para os vegetarianos é: para de consumir alimento cru, que são de energia extremamente fria. Começa a consumir alimentos cozidos, de preferência cozidos a vapor. Né? E isso muda a vida das pessoas. É impressionante, elas começam a consumir um alimento cozido a vapor, a disposição dela muda, a questão de concentração dela muda. Ela começa a entender melhor o que ela está lendo, é fantástico. Inclusive, pessoal, avisar vocês que em breve, a gente conversando aqui, está para colocar em prática um projeto de vídeos trazendo receitas para o Klaus, juntamente comigo, para o bem-estar relacionado à alimentação. E assim, é um dos primeiros vídeos de muitos, creio eu, de medicina alternativa, bem-estar, entre outros aspectos que são de suma importância para você que está passando esse momento de transição planetária, expansão consciencial. Está complementando dentro de tudo que eu trouxe aqui em relação ao yoga, à meditação, à respiração, à alimentação, como ele mesmo colocou aqui. É você trabalhar a prevenção das doenças. Isso tudo é espiritualidade também, tá? Lembrando para vocês que estou aqui com uma das camisas do X-T-Shirt. Entra lá no xtshirt.com.br para adquirir camisa de Cup Circle. E fala um pouquinho aí pra gente finalizar o vídeo de hoje. Se tivesse o público, falei, não, mas virão novos vídeos, tá? Fala onde é o seu consultório, que as pessoas quiserem se consultar, deixa o seu número aí que eu vou estar colocando aqui na descrição também, para vocês encontrarem o trabalho dele, que é sensacional. Isso. Eu tô atuando hoje, né, eu tenho um consultório lá no Lago Norte, né, no CA do Lago Norte, CA11, no edifício Le Office. O meu número aí para atendimento, para quem quiser marcar uma consulta, é 916... Perdi meu... Não tem problema, eu vou colocar aqui na descrição, vou colocar aqui no DQG também. É 61... 619-8167-2234. Beleza. Que eu mudei agora para... Gratidão, pessoal. Não deixe de se inscrever no canal, dar o seu joinha, compartilhar a informação de suma importância para o bem-estar, tanto físico quanto espiritual, porque está interligado. Klaus, muito obrigado pela sua participação. Tranquilo. Primeiro de muitos, gratidão a vocês, paz e luz, e até o próximo áudio ou próximo vídeo. Valeu, galera.